Olá para você que acompanha a nossa programação. Uma alegria poder lhe fazer companhia em mais um Conhecimento da Fé, seu encontro com a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse nosso compromisso com a revelação bíblica, nessa experiência do conhecimento da fé. Você já sabe, o nosso programa é sempre às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, 12h30. E hoje nós temos a oportunidade de receber aqui dois entrevistados, dois convidados que vão nos ajudar a falar um pouco mais da Palavra de Deus. O professor Herbert Vieira Barros, professor de Teologia no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, mestre em Ciências da Religião pela PUC Goiás, e o Carlos Henrique Rorato Souza, professor universitário e pesquisador, especialista em Bíblia e facilitador do CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos aqui de Goiás, e também é membro do projeto Compromisso. Iniciando esse momento do nosso conhecimento da fé, convido você a fazer a sua oração, a se colocar na presença de Deus, para que o Espírito Santo nos auxilie nesse momento em que nós nos dispomos a aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Senhor, envia o Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender e acolher a Tua Santa Palavra. Que nós busquemos acolher a Tua Palavra e Te conheçamos, Te façamos conhecer, Te amemos e Te façamos amar, Te sirvamos e Te façamos servir, Te louvemos e Te façamos louvar por todas as criaturas. Que o nosso olhar de contemplação para com a criação seja o olhar de esperança e que juntos possamos alcançar a felicidade eterna. Amém. No programa de hoje nós vamos falar sobre o evangelista do ano litúrgico que a igreja está celebrando. O ano A, São Mateus. E para falar do evangelho de Mateus, nós temos a oportunidade de ter o acesso a esse evangelho, né? Jesus chama Mateus na palavra lá no capítulo 2, versículos de 13 a 17, também em Lucas 5, 27 e 42, onde nos lembra dessa passagem. Ao passar, Jesus viu, sentado na coletoria de impostos, um homem que se chamava Mateus. Lhe disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu. E para começar um pouco olhando para esse personagem, eu queria já perguntar para o professor Herbert, né? Como nós podemos entender quem é Mateus, que dá nome a esse primeiro evangelho? Olá. Pois bem, esse personagem Mateus, esse nome Mateus, significa uma experiência comunitária, significa uma memória dos discípulos e também, por que não, das discípulas de Jesus que compuseram, através das primeiras comunidades, uma lista, um elenco de pessoas que fizeram parte ou que estavam próximos do Jesus. A comunidade mateana atribui este evangelho a esse Levi, o publicano, ou a esse publicano, já dizendo do porquê que se escreve. Um judeu publicano era considerado um pecador, porque de certa forma atraía a tradição judaica, oferecendo os seus serviços fiscais ao Império Romano. E aí a comunidade atribui a esse nome, Mateus, um cobrador de impostos, esta obra que é o primeiro evangelho da tradição da igreja. Carlos, quando nós entendemos o primeiro evangelho e também a ordem daquilo que é disposto na liturgia, né, o ano A, nós temos aí, seguindo os sinóticos, né, o ano A, o ano B e o ano C, começando pelo ano A, o ano de São Mateus, entendemos que o ano litúrgico começa sempre no primeiro domingo
do advento, né? Não segue a lógica do tempo civil, por assim dizer. Olhando para essa realidade das celebrações, como nós podemos entender a característica, qual que é a pergunta, digamos, que Mateus responde ao escrever o Evangelho? Bom, os evangelhos, eles nascem em um momento em que a comunidade ou as comunidades começam a se perguntar principalmente duas coisas. Em momentos de crise ou de dificuldade, quem é Jesus? Quem é esse Jesus que nós somos convidados a experimentar, a conhecer? E uma segunda pergunta, como seguir este Jesus? Então, como os evangelhos nascem em contextos de perseguição, de dificuldade, de crise e de conflitos nas comunidades, essas duas perguntas são cruciais para que a comunidade continue seguindo, continue caminhando. Perfeito. Quando nós olhamos para esse escrito do Evangelho, vemos características também interessantes, professor Herbert, do contexto da época. Qual que é a característica, como nós poderíamos aqui traçar um pano de fundo do contexto da comunidade mateana, por assim dizer, que colabora para a construção desse Evangelho? Bem, o contexto da comunidade mateana diz muito. Haja vista, o contexto das comunidades vão, de certa forma, delineando a literatura sinótica e também delineou a literatura joanina. Estou citando porque nós temos 3 evangelhos sinóticos e um evangelho de João, que não se configura nessa lógica. Dentro dessa perspectiva, enquanto contexto comunitário, em Mateus nós estamos diante de um grupo de judeus convertidos à proposta de Jesus. Por isso, o Evangelho de Mateus, falando do seu contexto, vai organizar esse escrito em 5 pequenos livros com um discurso e uma narrativa. Vai colocar Jesus fazendo uma peregrinação, uma ida ao Egito, colocando Jesus como o novo Moisés. E vai também citar o Primeiro Testamento, sendo de um contexto, de uma comunidade que é de judeus convertidos à proposta de Jesus, logicamente, eles foi necessário que eles chancelassem essa experiência pós-pascal à luz do Primeiro Testamento. Então, respondendo a essa questão de contexto, o Evangelho de Mateus é o que mais cita o Primeiro Testamento. Agora eu pergunto, Carlos, por que o Evangelho de Mateus tem essa característica de ser um evangelho catequético, um evangelho ligado a essa realidade dos iniciados na fé? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que o evangelho, e seja o evangelho de Mateus, seja Marcos, Lucas ou João, são memórias colecionadas e que no fundo são catequese. Então, as comunidades contam as suas histórias e guardam as suas memórias sobre Jesus. E essas memórias vão sendo colecionadas e vão ajudando, fazendo com que o povo que vai entrando para as comunidades entre também neste processo. Descobrir quem é Jesus, descobrir como segui-lo e aí sim fazer a sua opção. Então, por isso, o Evangelho de Mateus entra nesse esquema catequético de um grupo de comunidades, para ajudar esse pessoal a perceber Jesus. Pensando em uma comunidade ou em um grupo de comunidades ali no norte da Galileia, talvez na Síria, formados por judeus convertidos ao cristianismo, como disse o professor, é preciso entender onde Jesus se encaixa nesse processo. Então, onde está Jesus na vida desse povo judeu, na vida do seu povo? Onde está esse Jesus? O que ele significa para esse pessoal? O que é preciso continuar e com o que é preciso romper? Então, é nesse processo. É muito interessante observar aquilo que você disse, das memórias colecionadas, das catequeses para o povo, tudo isso muito influenciado por esse contexto, para nos dar um pano de fundo, para entender melhor esse Evangelho. Queria convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18, e depois já no capítulo 2, versículos 22. Vamos lá no Mateus capítulo 1, versículo 18. Você pode ler, Carlos, por favor? Sim.
A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E no capítulo 2, professor Herbert, versículo 22, por favor. Quando, porém, soube que na Judéia reinava Arquilau em seu lugar, seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia. E aqui nós somos chamados a fazer uma comparação com Êxodo, é isso? Nós vamos olhar lá no texto de... Eu queria que o senhor primeiro falasse um pouco dessa origem. Por que que a gente pode entender que esse texto que acabamos de ler, ele já diz um pouco dessa origem divina de Jesus? Bom, é importante entender, eu penso, que os chamados evangelhos da infância, os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus, querem apresentar Jesus já desde o início como aquele que é o esperado pelo povo judeu, é o novo Moisés que vem libertar o seu povo. Então isso faz com que ele venha da parte de Deus, não é? Ele é o novo Moisés mandado por Deus para libertar o seu povo. Então, por isso, a origem de Jesus vai ser contada mais ou menos como se contou a origem de Moisés. E ele faz o percurso histórico do seu povo. Ele vai para o Egito, volta do Egito, refaz toda a história do seu povo para dizer que Jesus nasce cercado e inserido, profundamente inserido na história de libertação do seu povo. Olha que interessante, porque justamente no livro do Êxodo, lá no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: surgiu então no Egito um novo rei que não conhecera José. E lá no capítulo 2, versículo 22, vai dizer o seguinte, aqui 22, ela deu à luz um filho e ele o chamou de Gersom, pois disse, tornei-me migrante em terra estrangeira. Existe nessa comparação uma semelhança, por assim dizer, de nascimentos, que também é comum em outros casos da própria Bíblia. Sempre quando o autor, ou aquele que é o personagem, por assim dizer, principal da história que está sendo contada, ele entra num contexto, seja de profeta, seja de reinado, seja de uma eleição. Ele tem o seu nascimento contado também como sendo um evento desejado por Deus. A gente pode entender isso, professor Herbert, também como uma forma de justificar a missão da pessoa, um olhar já posterior para o início ou a origem daquele personagem? Sim, basicamente essa é a metodologia em que as comunidades escreveram, sobretudo o Evangelho de Mateus. Haja vista que nós estamos diante de um escrito, muito provavelmente, segundo a tradição, do ano 80, ou seja, 50 anos depois do evento histórico Jesus de Nazaré. Dentro dessa perspectiva, como o Evangelho foi escrito por uma comunidade, desde uma comunidade de judeus convertidos à proposta de Jesus, a proposta comunitária do Cristo ressuscitado, logo esta comunidade faz uma menção à tradição judaica. Por isso que o Evangelho de Mateus vai trazer essa menção, como o Carlos Henrique muito bem disse, vai trazer essa repetição, porque Deus deseja ser manifesto na história. A comunidade entende que Jesus é essa promessa realizada, messiânica do Primeiro Testamento. Por isso dessas comparações. E aqui, Carlos, nós podemos dizer que não é um evangelho, como os demais, não é um evangelho escrito por um só autor, né? Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, porque tem pessoas que possam imaginar, de modo equivocado, que o evangelho foi escrito somente por uma pessoa ou aquela pessoa que está dando o nome ao evangelho. Eu acho que é muito bonito a gente retomar essa história, não é? Então Jesus vive, é assassinado, ressuscita
e fica o grupo de comunidades para seguir o seu projeto, não é? Então, esse pessoal se organiza e começa a se organizar e se reunir em grupos, que nós chamamos de comunidades, e começam a se comunicar principalmente a partir das cartas. Então, os primeiros escritos que nós temos do Segundo Testamento, ou do Novo Testamento, como nós chamamos, são as cartas, principalmente as cartas de Paulo. Depois começa a surgir, num cenário de crise e de dificuldades, a necessidade de coletar-se as memórias que as pessoas guardavam sobre Jesus. Então, às vezes se guardavam palavras, ditos, às vezes as memórias da paixão de Jesus, às vezes algumas parábolas, alguns acontecimentos, e as pessoas iam contando isso principalmente na oralidade ou talvez em pequenos escritos, ao longo de bastante tempo, 40, 50 anos. E aí as pessoas começaram a coletar e colecionar essas memórias em escritos maiores. E o resultado disso é que cada comunidade vai organizando uma espécie de livro, que nós chamamos de evangelho, um escrito um pouco maior, que tem uma cara que parece para nós de uma biografia, que não seria exatamente as biografias como a gente tem hoje, publica nos livros, mas é principalmente fruto dessa experiência da comunidade. Então surge como um coletivo de memórias, e muitas vezes contraditórias até. Até porque dentro desse coletivo de memórias, dessas memórias colecionadas, desses relatos que são ajuntados na experiência da comunidade, passa pelo crivo do ser humano, né, professor Herbert? E esse crivo é limitado muitas vezes, seja pelo estudo, seja pela experiência da pessoa, por onde Deus fala, né? É bom a gente lembrar que, apesar dos limites, Deus fala também através dessas memórias. Sim, sim. E a igreja, na sua tradição, sobretudo no documento da Dei Verbo, vai dizer que em tudo a palavra de Deus é perfeita, porém por intermédio das mãos humanas, que é imperfeita e transitória. Por isso cabe à tradição da igreja o estudo, inclusive o diálogo com outras ciências, com a arqueologia, com a antropologia, com literaturas extras bíblicas, justamente para a gente saber entender este contexto, para que a gente não traia literalmente o texto, produzindo interpretações, produzindo hermenêuticas à luz da nossa lente ou dos nossos interesses pessoais. Perfeito. E agora eu quero convidar você para a gente ir para um rápido intervalo. Antes da gente seguir para o intervalo, trazer aquilo que o professor Herbert falou sobre os evangelhos e também o que está presente aqui na Dei Verbo, quando diz o seguinte, né? 180, o ponto 18. Quando os 4 evangelhos têm origem apostólica, a igreja sempre em toda parte o sustentou e sustenta. Pois aquilo que os apóstolos pregaram por ordem de Cristo, eles próprios e os varões apostólicos, sob a inspiração do Espírito Santo, nolo transmitiram em escritos, que são o fundamento da fé, a saber, o quadriforme evangelho. E aí diz, né, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar falando sobre o Evangelho de Mateus, o evangelho que o ano litúrgico presente tem sido meditado nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Daqui a pouco nós voltamos já já. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, seu encontro com a catequese da Palavra de Deus, falando sobre a pessoa de Mateus, olhando para essa realidade daquilo que é o chamado. Vamos lembrar um pouco desse contexto. Mateus, a palavra diz que era publicano, né? Um coletor, estava na coletoria de impostos, e ele é chamado.
o olhar de Jesus para Mateus, né, e o ato dele deixar tudo e seguir, podemos dizer que faz dele também um responsável por esta experiência junto ao Filho de Deus, junto a Jesus. Isso vai capacitando ele para que ele também colecione memórias ao ponto de partilhar isso com uma comunidade, professor Herbert? Pois bem, a ideia de a tradição, melhor dizendo, atribuindo o evangelho que nós estamos falando nesse programa à figura de Mateus, ela é inaugurada no século II depois de Cristo. Então nós podemos olhar essas perguntas, Padre Wellington, desde o ponto de vista da tradição da igreja, e aí nós temos uma resposta, e desde o ponto de vista da exegese. Eu vou fazê-la desde o ponto de vista da tradição da igreja. Certo. Então, olhando essa experiência do personagem Mateus, que escuta a voz do Senhor e sai da sua função, e função indesejada para aquela comunidade da qual esse evangelho está sendo escrito, essa ação do personagem Mateus faz com que o evangelho seja visto de forma prática e objetiva na vida das pessoas. E talvez seja por aí que a tradição da igreja conseguiu consolidar essa memória da fé, atribuindo este evangelho à figura do publicano, porque ele vê o evangelho passando de maneira concreta na sua vida. Dentro dessa perspectiva, essa comunidade faz essa memória e atribui o evangelho a esta pessoa. Perfeito. Carlos, quando olhamos para a qualificação, por assim dizer, né? Capítulo 10 de Mateus, versículo 3 diz lá: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. É a lista dos 12 apóstolos. Ele se torna um apóstolo. E aí eu queria que você pudesse ressaltar essa característica que eu acho que é fundamental para se compreender Mateus, de publicano a apóstolo. Esse é um trajeto muito interessante. Pensar Mateus como alguém que é, vamos dizer, odiado, não é, por ser cobrador de impostos, um traidor do povo, está a serviço dos romanos para explorar o povo. E ainda não seria a primeira vez que a gente ouviria dizer de um cobrador de imposto que cobrou a mais para ter para si, não é? Então, de alguém que atua ativamente, de uma forma ou de outra, para a opressão do seu povo, ao ponto de largar tudo e seguir Jesus, é um processo que eu acho que diz muito sobre o que Jesus veio fazer. Então, a comunidade dizer que este evangelho, ou a atribuição posterior dizer que este evangelho é de Mateus, eu acho que tem muito a dizer duas coisas. Primeiro, é uma comunidade de tradição judaica, mas tem lugar para todo mundo, ou tem que ter lugar para todo mundo. E num segundo momento, é que para se tornar discípulo de Jesus, é preciso largar aquilo que gera exploração, opressão, aquilo que não conversa com o projeto do reinado de Deus. Olha que interessante isso. E se a gente abrir a Bíblia no capítulo 9 de Mateus, versículo 9 ao 13, diz lá sobre a vocação de Mateus. Ao passar adiante, Jesus viu um homem, chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Professor Herbert, de fato, como o Carlos Henrique nos disse, né, a forma do chamado e a capacitação que Jesus dá
a pessoa de Mateus, mesmo ele vindo de uma realidade considerada não só pecadora, mas também da questão da pureza e impureza, né? Considerado até impuro e marginalizado do ponto de vista da religião judaica, é uma definição que, como o Carlos disse, inclui todo mundo, né? Sim, inclui todo mundo, inclusive alguns tradutores conseguem dar uma interpretação ao nome de Mateus, né? Que é dom de Deus. Olha que magnífico, dom de Deus. Ou seja, esta comunidade, este evangelho, traduz o desejo de Deus para com sua criação, dizendo que, independente do que você faça, se você aceita e dialoga com o ethos do ressuscitado, com a proposta do evangelho, Deus é e está para você pela via da graça. E aqui nessa perícope, Padre Wellington, que o senhor acabou de ler para nós ainda temos um conflito que é extremamente latente no Evangelho, que é o conflito de Jesus com os fariseus. Os fariseus na comunidade mateana representam a religião oficial, do qual a comunidade está procurando não cometer os mesmos equívocos do julgamento, da condenação. E aí o chamamento de Mateus é justamente este exemplo de boa notícia. Perfeito. Carlos, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, vemos que ele tem características próprias, das quais os demais evangelhos bebem, por exemplo, ou poderíamos dizer, leem antes de escrever a sua proposta, o próprio Mateus, né? Se a gente for comparar assim um evangelho ao lado do outro, eles se completam, mas dá-se a entender que Mateus traça uma linha e dessa linha os demais vão seguindo aí. Então, sobre o processo de formação dos evangelhos, existem muitas abordagens, né? E, bom, existem abordagens que tratam de Mateus como sendo o primeiro evangelho de todos os outros. E do qual saíram os outros. Existe uma outra abordagem que é bastante conhecida na pesquisa e bastante usada, que diz que foi o evangelho de Marcos, que talvez tenha sido o primeiro, ali por volta do ano 70, e depois seguem, então, ali por volta dos anos 80, 90, os evangelhos de Mateus e de Lucas, que usam a catequese de Marcos, aprofundam o esquema que a comunidade de Marcos coloca e vão colocando os seus retoques. Agora, acima de tudo, o Padre Wellington destacou bem que a gente consegue comparar os textos, a gente chama de leitura sinótica, não é? Colocar os textos que são paralelos de Mateus, Marcos e Lucas lado a lado. O interessante, ao fazer esse exercício, é que a gente consiga ver naquilo que é diferente, naquilo que cada comunidade trabalhou em termos de detalhes, em termos de informações, aquilo que está no texto, que não está nos outros ou nas outras versões, é ali que a gente enxerga o rostinho da comunidade, a fé e a raiz daquela comunidade. Professor, quando nós olhamos para o Evangelho, entendemos também que ele está organizado em partes, né? Uhum. Como a gente pode identificar essas partes do Evangelho de Mateus? Como é que está dividido isso? Veja bem, o Evangelho de Mateus é uma memória da Torá, ou seja, é uma memória da organização da lei judaica ou do núcleo da fé do povo judeu. No tocante a isso, por ter sido escrito por uma comunidade de judeus convertidos à proposta de Jesus, o Evangelho está organizado em uma introdução, 5 pequenos livros que remontam o Pentateuco, cada qual com sua narrativa e com seu discurso, e a conclusão que vai tratar da cena da paixão. Então, essa organização interna também serve como um argumento catequético que a comunidade usou para dizer de forma literária que Jesus é a promessa messiânica que já estava anunciada no Primeiro Testamento. É interessante porque termos como reino, justiça, libertação estão presentes nesses relatos. Qual que é o argumento, por assim dizer, de quem escreve, Carlos, para poder abordar
temas tão profundos, né? Quando a gente fala do reino, lembrar do reino de Deus, falar de justiça, uma prática que é dissociada dessa justiça dos homens, e Jesus aborda isso muito nas suas pregações. Depois, falar de libertação num contexto onde muitos ainda são aprisionados, seja pelo exercício de uma lei que vem a oprimir, vem a pesar, ou aqueles que são cerceados de fato da liberdade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você pergunta argumento. Eu acho que o grande argumento, ou quer dizer, a raiz da fé dessas comunidades brota da experiência de um Jesus que tem os dois pés bem firmes na história. Eu acho que é um Jesus que não cai de paraquedas na história do seu povo, mas é um Jesus que desde pequeno sabe e passa pelo processo histórico do seu povo de forma simbólica, não é? Vai ao Egito, volta do Egito, se estabelece na terra. Então eu acho que nasce dessa experiência profunda de um Jesus que tem os pés bem firmes no chão da realidade. E é nessa realidade que ele vai mostrar essa nova justiça, tema que é tão importante para a comunidade de Mateus. Jesus é o grande mestre da justiça, que veio trazer a nova justiça, veio cumprir toda a justiça. Agora é interessante também, professor Herbert, observar que Mateus dá uma ênfase nesses episódios em que Jesus fala do dinheiro, né? Do uso do dinheiro, da partilha, das dificuldades da carência ou da acumulação. Eu queria que o senhor também trouxesse esse importante detalhe, porque Mateus ele vem desse universo, né? É um homem que lidou com dinheiro durante toda a vida. Se a gente fosse observar, é um ex-cobrador de impostos. Há também gente que diz que ele se torna apóstolo da Galileia, que ele entendia o grego e o hebraico, que ele tinha esse interesse nos ensinamentos de Jesus que envolviam dinheiro. Diz muito para nós também no dia de hoje, né? Sim, diz muito para nós. E aí, dentro dessa chave de leitura que você nos provoca agora, Padre Wellington, eu lembro do texto motivador da campanha da Fraternidade e Fome, que é Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, né? E aí, aqui nós, nessa perícope, do versículo 13 até o versículo 20, que é intitulada aqui nesta edição bíblica de Primeira Milagre dos Pães, e é o texto bíblico da campanha da Fraternidade desse ano por excelência, vem trazer essa forma como a comunidade, à luz do ressuscitado, lida com o dinheiro. Nesta perícope, nós temos uma realidade de uma multidão que não tem direção, o dia vai passando, os discípulos chegam até Jesus e diz: despede o povo tem que ir embora, comprar comida. E aí Jesus devolve essa demanda, né, para os discípulos, fala assim: mas espera aí, o que eles têm? Dei vós mesmos de comer. Olha como que a comunidade mateana vai trabalhando essa dinâmica de que o dinheiro, de que o recurso precisa estar a serviço da comunidade, da necessidade da comunidade. E aí aqui tem uma proposta também do Evangelho de Mateus, que é o indicativo milagroso, poderíamos colocar assim, de que aquilo que aquela multidão precisava, eles mesmos tinham. O que tens? O mestre pergunta. Nós temos 5 pães e 2 peixes. 7 é a perfeição. Olha que interessante. Fazer essa conexão, fazer essa memória de que o recurso, o dinheiro, também deve ser trabalhado em prol da comunidade. E partilhado, né? E partilhado. Isso mesmo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem o nosso terceiro bloco desse programa Conhecimento da Fé, falando sobre o Evangelho de Mateus.
Estamos de volta com o nosso conhecimento da fé de hoje, falando sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho que a liturgia da igreja, nas comunidades e paróquias, reza na sua celebração deste ano, que é o ano A. Quando olhamos para Mateus, professor Herbert, vemos que existem relatos de um chamado Levi, filho de Alfeu. Podemos dizer que esse seria um segundo nome, um apelido que Mateus recebe, ou seria uma outra pessoa nesse contexto da revelação aqui da Bíblia? Sim. Do ponto de vista da pesquisa bíblica, Padre Wellington, nós temos a pesquisa, naturalmente, tem uma máxima de que os textos bíblicos não são textos com começo, meio e fim. Nós estamos diante de memórias, de perícopes, de pequenos fragmentos. Então, essa menção de Mateus, filho de Levi, pode ser uma memória que ficou na história, vinculando a figura de Mateus a uma tradição sacerdotal, por exemplo, a tribo de Levi, ou pode ser uma outra corrente de interpretação desta figura que ficou fragmentada na literatura bíblica. São hipóteses. Com relação do ponto de vista ipsis literi, do ponto de vista literal e histórico, nós não temos absolutamente nada do tempo, do contexto destes personagens bíblicos. Como o Carlos Henrique muito bem disse, o texto bíblico é fruto de uma longa memória oral. Então, por isso, nós temos essas duas vertentes que apresentam hipóteses diferentes. Perfeito. E quando olhamos, Carlos Henrique, para o Evangelho de Mateus, vemos essa, como dissemos no último bloco, o exercício da justiça. Por que essa ênfase em vários modos de se olhar para a justiça? E aí eu pego a justiça do reino, o reino como justiça que liberta, a justiça do reino que traz sinais concretos, aqueles que colaboram para o exercício dessa justiça, quando a justiça do reino, por exemplo, entra em choque com a justiça do mundo ou dos publicanos, daqueles que vêm desse contraponto. Fala um pouco desse modo de ver tão múltiplo, né, a justiça no Evangelho de Mateus. Bom, a justiça é um tema muito importante, não só para a comunidade de Mateus, mas para todo aquele povo. Então a gente lembra dos profetas que falavam e pediam que a justiça fosse feita, não é? Então é um tema muito importante para um povo que durante muito tempo foi injustiçado, das mais diversas formas, oprimido pelas potências estrangeiras, oprimido pelos reis e sacerdotes do seu povo. Então, a justiça é um tema muito importante. Depois do exílio da Babilônia, quando a comunidade se organiza em torno do templo e da Torá, da lei que foi discutida pelo professor Herbert, a gente encontra uma outra formulação para a justiça. Não se fala mais em fazer justiça, mas se fala em ser justo. E ser justo é obedecer à lei, cumprir os preceitos. Então, no fundo, no Evangelho de Mateus, a gente tem toda essa retrospectiva histórica em discussão aqui. Jesus vai para esse lado mais profético, a justiça, como você disse, que liberta, a justiça que nasce não pelo cumprimento estrito de preceitos e de normas, mas pela valorização da vida, e uma outra justiça, a justiça desses grupos judaicos que se aprisionam na lei, presos à letra. E aí Jesus dá aquela máxima no capítulo 5, versículo 20, a nossa justiça, a justiça do reino precisa passar, precisa ir além, ultrapassar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Senão nós não entramos no reino do céu, senão não entra na comunidade. A comunidade é para quem consegue romper com essa justiça do mundo que você coloca, e mundo aqui tem nome e endereço fixo, não é? É o Império Romano, que dominou o mundo todo conhecido a partir deles, né? E a justiça do mundo é marcada pela opressão. Principalmente o povo na Palestina sente duramente essa opressão. Acabou de sentir no ano 70 a guerra. Então, qual é a justiça?
Para Jesus, uma justiça pautada pela vida, pela valorização da vida. Desde pequeno, José era um homem justo. Desde pequeno, Jesus aprende dentro de casa o que é essa justiça de Deus. Nós podemos dizer, professor Herbert, que o Evangelho de Mateus, ele mostra essa semelhança entre os discípulos, aqueles que seguem Jesus, e os pequenos aos quais se destina a mensagem de Jesus. E por que eu digo isso? Porque há uma ênfase nesses mais simples, nos mais pobres, nos pequenos, que não estão entre os doutores, não estão entre aqueles que fizeram aprofundados estudos. Por que dessa semelhança entre os discípulos e os pequenos em Mateus? Veja bem, na tradição da igreja, o Evangelho de Mateus é tomado como o primeiro evangelho por conta da sua razão pedagógica. Essa razão pedagógica que vai falar muito bem da genealogia de Jesus, vai colocar a figura dos discípulos, dos apóstolos, como sendo os seguidores dessa experiência do ressuscitado. E nessa experiência do ressuscitado, agora na comunidade mateana, está se vivendo uma realidade onde a justiça precisa ser relembrada à luz do Mestre Jesus. Esta memória é feita em comparação com aqueles e aquelas que mais precisam. Por isso o Sermão da Montanha vai falar: felizes os que têm fome, felizes os mansos, felizes os que têm sede, felizes os que estão sendo perseguidos. E por que, Padre Wellington, o Evangelho vai fazendo essa comparação entre os discípulos e os pequeninos? Porque os discípulos e discípulas de Jesus, aqui literariamente representado pela tradição da igreja, apóstolos, ou seja, aqueles que vieram depois de Jesus, devem seguir essa experiência, devem ser fiel a essa experiência. E é interessante a gente observar isso, o quanto que a comunidade mateana dá ênfase de que o reino está para aquele e aquela que mais necessita. E um discípulo, uma discípula de Jesus deve ser fiel a essa dinâmica do Evangelho, a essa proposta. Carlos, quando olhamos para o Evangelho de Mateus, também temos a certeza de que o seu tema central é aquilo que o livro de Daniel já fala, ou já antecipa, como uma expressão do reino dos céus, ou reino do céu. Quando nós falamos de reino do céu, eu queria que você pudesse falar para nós do que Mateus está falando. Você fez a provocação sobre Daniel, não é? Então, de onde vem essa ideia? Vem de Daniel. O livro de Daniel, os capítulos ali 7 a 13, eles apresentam uma visão sobre os reinos da terra. E eles vão apresentando os reinos com figuras de animais, para dizer que os reinos são animalescos, porque tratam o povo com brutalidade. E aparece o reino de Deus. Aparece o reino de Deus, diferente dos outros, como um filho de homem. Interessante que esse é o título que Jesus mais usa para falar de si. O Filho do Homem. O Filho do Homem. Então, o reinado de Deus é o reinado do Filho do Homem. Aquele que traz um reino de justiça, um reino de vida para todo mundo. Então, acho que Jesus, por se chamar Filho do Homem, coloca o seu projeto nessa esteira. Então, é muito importante esse horizonte. E quando olhamos para o reino do céu, professor Herbert, eu queria trazer aqui 3 pontos, onde se desenrola esse reino. A realidade ética, a realidade eclesiástica do ponto de vista da organização da comunidade, e a realidade escatológica, daquilo que será cumprido no futuro, nesse plantar esperança do bom que há de vir de Deus. Queria que o senhor falasse um pouco dessa perspectiva tripartite do reino do céu em Mateus. E isso é importante porque essa dimensão tripartite aí da ética, da organização comunitária, que é a organização eclesial, e da esperança escatológica, daquilo que há de vir, isso tudo é vivido no presente. Reino de Deus para a comunidade mateana é um reino vivido, é uma prática comunitária vivida no já da existência.
É interessante esse convite que o próprio Mestre faz para a humanidade. Viver a ética do reino, viver uma organização de um projeto comunitário onde as pessoas são respeitadas, na esperança da manifestação plena da chegada, ou da vinda, ou do encontro da graça de Deus para conosco, por conta da nossa casualidade humana. Estamos, nós humanos, nós criação, estamos detidos no cronos, no tempo. A graça de Deus é uma dimensão voltada para o kairos, para a eternidade. Então não tem começo e nem fim para a graça de Deus. Então por isso nós, na esperança, caminhamos em direção ao ressuscitado. E isso se dá no presente da vida comunitária. A comunidade mateana sabia disso muito bem e penso eu que devemos resgatar essa mística mateana do reino. Olha só, e que é interessantíssimo, já caminhando para o final do nosso programa, mas Carlos Henrique, quando falamos dessa esperança do reino do céu, que vai se cumprir plenamente no futuro, mas é uma realidade que tem o seu início, por assim dizer, com a pessoa de Cristo que está inserida no tempo, na história, já começando, já trabalhando para que esse reino do céu comece a ser sentido, ainda que, digamos, não de forma plena, mas nas experiências que a comunidade faz da adesão e da resposta ao convite do reino, né? Exatamente. Aí aqui é importante um paralelo entre o capítulo 5, então um sermão que a gente chama Sermão da Montanha, as diretrizes para a comunidade, quem são os bem-aventurados, como é que deve ser o modelo de justiça, e o texto de Mateus 25, discurso escatológico, que aponta lá para frente, para o reino que, como você disse, vai se realizar, mas aponta como uma seta para que a gente vá caminhando nessa direção. Que direção é essa? Tive fome e você me deu de comer. Tive sede e você me deu de beber. Eu tive sem roupa e você me vestiu. Eu tive preso e você foi me visitar. Então esse é o farol que ilumina a caminhada da comunidade na certeza de que esse reino vai se concretizar plenamente lá na frente e com os nossos passos por aqui. Tá aí, esse é o nosso convite, né, para que as comunidades, para que os agentes de pastoral, as pessoas que nos acompanham aqui na TV possam buscar, ao abrir a palavra de Deus, ao abrir a Bíblia, sintam o desejo de se aproximar ainda mais desse Jesus do qual os evangelhos nos falam, nos apresentam. E de modo especial o Evangelho de Mateus, que a liturgia deste ano A, vivida pelas nossas comunidades, nos oferece. Então quem lê o Evangelho cotidiano, né, o Evangelho da liturgia do dia, vai estar sempre aí durante esse período em contato com o Evangelho de Mateus. Muito obrigado, professor Herbert Vieira Barros, mais uma vez. Um prazer estar aqui, um prazer colaborar. Carlos Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Pedir a bênção de Deus sobre você, a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando a palavra de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide e fazei discípulos todos os povos. Sejamos todos discípulos de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.